Hoje vamos analisar um dos exercícios mais importantes para o desenvolvimento de força, estabilidade e desempenho, o levantamento terra. Vou mostrar a execução correta, os principais erros, os músculos mais recrutados e como realizar o movimento com segurança e eficiência. Também vamos entender quando o levantamento terra pode ser uma excelente ferramenta para pessoas com dor lombar, desde que seja bem indicado, adaptado e executado corretamente. Além disso, vou explicar por que esse exercício é tão importante para os idosos, ajudando a preservar força, equilíbrio, autonomia e capacidade de realizar tarefas do dia a dia, como levantar-se de uma cadeira ou pegar um objeto do chão. Vamos aos detalhes da técnica? Posicione os pés na largura do quadril, com a barra alinhada sobre o meio dos pés e próximo à canela. Flexione levemente os joelhos e empurre o quadril para trás, mantendo a coluna neutra e o peito aberto. Segure a barra com as mãos um pouco mais afastadas que a largura dos ombros. Mantenha os braços completamente estendidos durante todo o exercício. Eles funcionam como ganchos, sem puxar a barra. Ative o abdômen, estabilize as escápulas e mantenha o olhar direcionado à frente ou levemente para baixo, preservando o alinhamento da coluna cervical. Inicie a subida empurrando o chão com os pés. Joelhos e quadris devem se estender de forma sincronizada enquanto a barra sobe rente às pernas. Finalize o movimento com os quadris e joelhos totalmente estendidos, contraindo os glúteos sem hiperestender a coluna lombar. Na descida, leve primeiro o quadril para trás, mantendo a barra próximo às coxas. Quando ela ultrapassar os joelhos, flexione-os para completar o movimento até a posição inicial. Desenvolve força global, recrutando grandes grupos musculares de forma integrada. Fortalece glúteos, posteriores de coxa, quadríceps, eretores da coluna, abdômen e músculos do antebraço. Melhora a instabilidade e o controle do tronco. Aumenta a força de preensão, pegada, importante para o desempenho esportivo e para as atividades do dia a dia. Contribui para uma melhor postura e para a estabilidade da coluna quando executado corretamente. Desenvolve potência e capacidade funcional para levantar, carregar e movimentar objetos com segurança. Auxilia na prevenção da sarcopenia e na manutenção da massa muscular. Pode aumentar a densidade mineral óssea por ser um exercício com carga. Favorece o desempenho em diversos esportes e em outros exercícios da musculação. Em idosos, melhora a autonomia, o equilíbrio e a capacidade de realizar tarefas cotidianas, reduzindo o risco de quedas. Em pessoas com dor lombar, quando bem indicado e supervisionado, pode fortalecer a musculatura estabilizadora da coluna, reduzindo dor e melhorando a função. Arredondar a coluna. Perder a postura neutra da coluna, principalmente na região lombar. Ative o core, mantenha o peito aberto e preserve as curvaturas naturais da coluna durante todo o movimento. Barra distante do corpo. A barra se afasta das pernas, aumentando a sobrecarga na lombar. Mantenha a barra sempre próximo às canelas e coxas durante a subida e descida. Levantar primeiro o quadril. O quadril sobe antes dos ombros, transformando o movimento em stiff.
Inicie o movimento elevando quadril e tronco ao mesmo tempo. Hiperestender a lombar ao final. Jogar o tronco para trás ao terminar a repetição. Finalize apenas estendendo quadris e joelhos, permanecendo ereto, sem inclinar o corpo para trás. Dobrar os braços. Flexionar os cotovelos para puxar a barra. Mantenha os braços totalmente estendidos, funcionando apenas como ganchos. Não gerar tensão antes de tirar a barra do chão. Puxar a barra de forma brusca. Antes de iniciar, contraia o abdômen, aproxime as escápulas levemente e crie tensão na barra antes da subida. Agachar demais. Iniciar o levantamento com o quadril muito baixo, semelhante a um agachamento. Posicione o quadril em uma altura intermediária, permitindo que os posteriores de coxa e glúteos participem do movimento. Descida sem controle. Soltar a barra ou descer muito rápido. Empurre o quadril para trás primeiro. Mantenha a barra próxima ao corpo e controle toda a fase excêntrica. Glúteo máximo, principal extensor do quadril, gera força para elevar o corpo e estabilizar a pelve durante o movimento. Isquiotibiais, bíceps femoral, semitendinoso e semimembranoso, auxiliam na extensão do quadril, contribuem para a estabilidade do joelho e controle da descida. Quadríceps femoral, responsável pela extensão dos joelhos, principalmente na fase inicial da subida. Eretores da coluna, mantém a coluna em posição neutra, resistindo à flexão do tronco e promovendo estabilidade lombar. Transverso do abdômen, oblíquos e reto abdominal. Aumentam a pressão intraabdominal, estabilizam a coluna e a pelve durante todo o movimento. Latíssimo do dorso. Mantém a barra próxima ao corpo, estabiliza os ombros e contribuem para a rigidez do tronco. Trapézio, porções média e inferior, e romboides. Estabilizam e retraem as escápulas, favorecem uma postura eficiente durante a execução. Antebraços e músculos da mão, responsáveis pela força de preensão, permitindo segurar a barra com segurança. Gastrocnêmio e sólio, auxiliam na estabilidade do tornozelo e no equilíbrio durante a execução. Ter dor lombar não significa que o levantamento terra esteja contraindicado. Em muitos casos, quando bem indicado e supervisionado, ele pode contribuir para reduzir a dor e melhorar a função, fortalecendo a musculatura responsável pela estabilidade da coluna. Principais adaptações: reduz a amplitude do movimento, iniciando com barra elevada em blocos ou step, evitando flexão excessiva do tronco. Prefira cargas leves a moderadas, priorizando uma execução perfeita antes de aumentar o peso. Mantenha a coluna em posição neutra, evitando arredondar ou hiperestender a região lombar. Ative o abdômen antes de iniciar o movimento, aumentando a estabilidade do tronco. Utilize variações mais confortáveis, como levantamento terra com kettlebell, halteres ou barra hexagonal, que costumam reduzir a exigência sobre a coluna lombar. Progrida gradualmente, respeitando a tolerância individual e a evolução dos sintomas. Monitore a resposta à dor. Um leve desconforto durante ou após o treino pode ser aceitável, desde que seja transitório e não haja piora progressiva dos sintomas. Importante:
A presença de dor lombar por si só não é motivo para evitar o levantamento terra. A decisão deve ser considerada a causa da dor, a capacidade funcional e a resposta ao exercício, com uma prescrição individualizada e técnica adequada. O levantamento terra pode ser uma ferramenta valiosa na reabilitação e no fortalecimento da coluna. O levantamento terra não exige uma coluna perfeitamente reta, como muita gente imagina. O movimento acontece com o corpo real, com suas curvas naturais, sua mobilidade e sua estrutura individual. O foco deve estar no controle do tronco, na organização do movimento e na escolha de uma carga compatível com a técnica. Ter hipercifose não significa que a pessoa está impedida de fazer levantamento terra. Em muitos casos, ela pode treinar normalmente, com adaptações, para que o movimento fique confortável e eficiente. O ponto principal não é tentar copiar um padrão idealizado, mas encontrar uma execução que respeite as características de cada corpo. Também é importante entender que uma leve variação na postura não define sozinho a qualidade do exercício. O que realmente importa é como a pessoa se posiciona, como controla a barra e como progride no treino. Quando há orientação adequada, o levantamento terra pode ser uma excelente ferramenta para fortalecer glúteos, posteriores de coxa, costas e tronco, inclusive para quem tem hipercifose. Para quem tem hipercifose, o objetivo não é forçar a coluna a ficar reta, mas encontrar a melhor posição possível para aquela pessoa, preservando a técnica e evitando compensações excessivas. Como adaptar o levantamento terra? Comece com a barra mais alta, utilizando steps, reduzindo a amplitude de movimento. Prefira o levantamento terra com trap bar, quando disponível, pois facilita uma postura mais vertical e reduz o movimento sobre a coluna. Use cargas leves a moderadas no início, priorizando a qualidade do movimento. Trabalhe a mobilidade da coluna torácica e a extensão do quadril antes do exercício. Reforce a estabilidade do tronco. Dê atenção ao posicionamento das escápulas, incentivando leve retração e depressão, sem rigidez excessiva. Progrida a amplitude gradualmente, aproximando a barra do solo apenas quando houver controle adequado. Utilize feedback visual, como espelho ou vídeo, para facilitar o aprendizado da técnica. Exercícios complementares, como extensão torácica no solo, face pull, remada baixa, remada curvada, elevação em Y, pull apart com elástico, prancha e exercícios de estabilidade do core. Quem tem escoliose pode fazer levantamento terra desde que o exercício seja bem indicado, adaptado ao indivíduo e executado com técnica adequada. A presença de escoliose por si só não é uma contraindicação. O levantamento terra pode trazer benefícios como fortalecimento dos músculos estabilizadores da coluna, como eretores da coluna, multífidos e transverso do abdômen. Aumento da força dos glúteos e isquiotibial, melhora da estabilidade do tronco e do controle motor, maior capacidade para atividades do dia a dia. Como adaptar? Reduza a amplitude, releve a barra sobre steps, inicie o movimento com a barra um pouco mais alta, diminuindo a exigência sobre a coluna. Diminua a carga. Priorize a execução perfeita antes de aumentar o peso. Trabalhe inicialmente com cargas que
possibilitam total controle do movimento. Utilize a trap bar. Favorece uma postura mais vertical, reduz o momento de flexão sobre a coluna. Costuma ser mais confortável para muitas pessoas com escoliose. Fortaleça o core. Inclua exercícios como prancha frontal, prancha lateral, bird dog, dead bug. Esses exercícios aumentam a estabilidade da coluna durante o levantamento. Aprenda o padrão de dobradiça do quadril. Antes de usar cargas elevadas, o aluno deve dominar coluna neutra, abdômen contraído, movimento iniciado pelo quadril e não pela coluna. Controle a velocidade. Faça a descida lentamente, de 2 a 3 segundos. Evite movimentos bruscos ou trancos. Corrija compensações. Observe durante a execução se há rotação do tronco, inclinação excessiva para um dos lados, distribuição desigual da carga entre os pés. Se essas compensações aparecem, reduza a carga e ajuste a técnica. Exercícios preparatórios. Antes do levantamento terra, pode ser interessante incluir ponte de glúteo, levantamento terra romeno com halteres leves, caminhada do fazendeiro com cargas moderadas, focando no alinhamento do tronco. Todos os exercícios estarão disponíveis e vídeos na página do nosso Instagram. Importante: a adaptação deve ser individualizada. O objetivo não é corrigir a escoliose durante o exercício, mas permitir que a pessoa realize o movimento com segurança, boa técnica e progressão gradual, respeitando suas características e sintomas. Where the neon glows, every block tells a tale the whole city knows. Rhythms in the shadows where the cold wind blows. Life's a gamble on these streets, anything